Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a igreja neste domingo 31 de maio de 2020. O tema da nossa lição nesta manhã é: Deus o convida a juntar-se a Ele. Na lição passada, que teve como tema Ame a Deus, a facilitadora destacou que a minha e a tua extrema expressão de amor para com Deus se dá através da obediência. Porque se você não quer obedecer, como você poderá amar a Deus? Vejamos as 4 primeiras realidades que já estudamos neste curso. Primeiro, Deus está agindo constantemente ao nosso redor. Segundo, Deus busca um relacionamento de amor contínuo conosco que é real e pessoal. Terceiro, Deus nos convida a envolver-nos com Ele em sua obra. Quarto, Deus fala através do Espírito Santo, por meio da Bíblia, por meio da oração, por meio das circunstâncias e da igreja, com o fim de nos revelar seus propósitos e modo de agir. Deus age através das pessoas. É a Bíblia que nos revela que Deus jamais fica ausente do mundo e dos acontecimentos da história. É através das pessoas que Deus realiza seus propósitos. Quando Ele julgou o mundo, Ele foi até Noé e deu atividade a Noé para que construísse a arca que salvaria ele e a sua família. E também aqueles que, através do anúncio de que Deus enviaria um dilúvio, aqueles que obedecessem, então poderiam ser salvos através da arca que Noé estaria construindo. Mas aqueles que não aceitassem, então eles iriam perecer. E o que foi que aconteceu? Somente Noé e sua família se salvou. Por quê? Porque obedeceram. O foco foi a obediência. Noé, ele procurou fazer tudo como Deus lhe ordenara. E através da sua obediência, então ele pôde salvar a sua família. E ele também foi salvo. Deus também realizou a sua vontade através de Abraão. Ele convidou Abraão para ser pai de uma grande nação e que por meio dele todas as famílias da terra seriam benditas. Está registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 12, verso de 2 a 4. Quando o povo de Israel estavam escravizados no Egito, Deus ouviu o clamor deles e decidiu libertá-los. Mas Deus não deu a liberdade a eles de imediato. Deus foi até Moisés, colocou os seus propósitos e capacitou Moisés para libertar o seu povo.
É assim que Deus age com os seus servos. Ele coloca os seus propósitos e também os capacita. Quando o momento estabelecido por Deus chegou para salvar o mundo perdido através de Jesus Cristo, Ele concedeu a Jesus Cristo 12 homens que fossem preparados para realizar seus propósitos. E nós vamos ver essa narrativa em Mateus 10, verso de 1 a 4. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então, aí nós estamos vendo que Deus, tomou a iniciativa e concedeu a Jesus Cristo esses 12 homens para que eles pudessem ser preparados para dar continuidade à sua obra. E foram eles realmente os que, após a ascensão de Jesus, deram continuidade à obra de Deus. Deus toma a iniciativa de envolver pessoas para realizar ou envolver sua obra. O profeta Amós, no capítulo 3, verso 7, nos diz que o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos. Deus, quando Ele quer que o seu servo realize uma obra, então Ele revela. E nós, como discípulos de Jesus, nós devemos sempre estarmos atentos a qual revelação Deus quer nos dar. E muitas vezes nós ficamos desapercebidos e não procuramos realmente ver o que é que Deus quer, como é que Deus quer que nós nos juntemos a Ele para realizarmos a sua obra. O maior exemplo de ter aceitado o convite de Deus, então, foi Jesus. Jesus, Deus ordenou, Ele aceitou os 12 discípulos e então começaram a realizar a obra que Deus tinha revelado para ele. E o convite de Deus é sempre uma revelação para cada um de nós nos juntarmos a Ele. E vamos ver como foi que Jesus se comportava diante desses desafios que Deus colocava para Ele. Nós vamos ver em João 5, versos 17, João 5, versos 17, 19 e 20. No 17 ele diz: E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. No 19,
Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Então, aí está o exemplo de Jesus. Se o Pai, Deus, estava trabalhando, então ele também trabalhou. Agora Deus estava pondo Jesus, entregando, né, mais homens, mais servos, mais discípulos, para que o ajudasse. E outra coisa, ele também nos deixa o exemplo de que ele não faz nada, ele não fez nada sozinho, por conta própria. Ele procurava sempre fazer o que Deus queria que ele fizesse, o que o Pai mandasse ele fazer. Ele também, ele ficava observando para ver o que o Pai estava fazendo. Ele observava. E a palavra de Deus, ela é um registro que deve ser o nosso guia para que nós possamos observar através da leitura da palavra de Deus aquilo que Deus quer que nós façamos a cada dia. Ele também fazia aquilo que ele via que o Pai estava fazendo. Veja, o Pai me ama. Outro exemplo dado por Jesus. O Pai me ama. Então, ele mostrou para os seus discípulos que o amor do Pai estava nele. E por último, ele mostrou também tudo que ele mesmo estava fazendo. Então, houve o exemplo de Jesus foi realmente para que os discípulos pudessem compreender. E hoje, para que nós possamos entender que, como discípulos de Jesus Cristo, nós temos também este dever, este compromisso de nos juntarmos a Ele para realizarmos a obra que Deus quer que nós façamos. Sabemos que não é fácil fazer a obra do Senhor como Ele determina, como Ele quer, como Ele revela. Muitas vezes nós corremos, mas Ele está sempre a nos advertir. Ele está sempre a nos mostrar que nós devemos obedecer. Se Ele revela a mim e a você o que nós devamos fazer para que o seu reino possa cada dia mais ser multiplicado, então nós devemos obedecer. Porque sem obediência nós não iremos herdar o galardão eterno. Porque vejam que Moisés, ele só viu a terra prometida de longe. Não porque ele não tivesse obedecido a Deus.
Ele obedecia e levava o povo a obedecer. Mas o povo sempre procurava desobedecer a Deus. E isso fez com que Moisés não tivesse o privilégio, né, de entrar na terra prometida. Devido já aos seus anos, né, de existência, já ser tão longo, então ele não teve esse privilégio. Mas outros, né, que obedeceram puderam chegar à terra prometida. E nós, como é que devemos continuar agindo? Obedecendo ou desobedecendo? Nós podemos ver também que os líderes lá em Jerusalém, eles passaram por momentos, né, que estava perto de acontecer, estava sendo profetizado a destruição que iria ocorrer no ano 70 da nossa era. Quando Jesus olhou para Jerusalém, então Jesus chorou. Chorou por Jerusalém e chorou por seus líderes. E ele disse: se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Lucas 19, verso 42. Deus estava ali no meio deles, realizando sinais maravilhosos, milagres, e eles simplesmente não o reconheceram. Por quê? Porque seus olhos estavam fechados. E muitas vezes nós estamos com os nossos olhos fechados e não estamos vendo o que Deus quer que nós façamos. Que nós nos juntemos a Ele. Ele está nos convidando e nós não chegamos perto dele, né? Através da Bíblia, da leitura da Bíblia, através da oração, através do Espírito Santo, através da igreja, através das orações. Muitas vezes nós não estamos desenvolvendo essas práticas para que estejamos chegando mais perto do Senhor. Existem 2 fatores importantes para que você possa reconhecer a atividade de Deus ao seu redor. Uma é: você tem que estar vivendo um íntimo relacionamento de amor com Deus. Como é esse íntimo relacionamento de amor com Deus? É através da oração e através da leitura da Bíblia. Você e Deus se relacionando nesse íntimo de amor, porque você realmente vai entender o que Deus quer para a sua vida. Deus tem que tomar a iniciativa de abrir seus olhos espirituais para que você possa ver o que Ele está fazendo. No momento dessa intimidade com Deus, então seus olhos vão ser abertos. E então você verá o que Deus quer que você faça na sua obra. Temos o exemplo de um senhor que estava querendo que ele orou 30 anos para que Deus, no local onde ele morava, Deus enviasse alguém para plantar uma igreja naquela cidade, naquele bairro. E ele já estava desanimado, já estava cansado de tanto orar. Mas
Deus agiu através de um de seus servos. Ele agiu, enviou, aquela pessoa sentiu o desejo de chegar até a cidade e realizar, então, uma escola bíblica de férias. A escola que sempre nós realizamos no templo. E após aquela escola bíblica, no culto à noite, então ele pôde fazer um apelo para as pessoas que estavam ali, ouvindo a palavra de Deus, porque a tarde tinha sido para as crianças e a noite para os pais. Então, quando aquele senhor pôde declarar, pôde testemunhar que ele estava, antes tinha passado alguns anos fora da igreja, né? Fora do convívio cristão, mas fazia 4 anos e meio que ele tinha voltado para o Senhor. E então o seu desejo agora era que realmente ali houvesse uma igreja plantada para que o evangelho pudesse ser anunciado ali naquela cidade. E ele então dizia: vocês foram os primeiros a aparecer. E nós podemos ver, irmãos, que muitas vezes nós estamos acomodados. E nem no nosso próprio bairro nós não temos, muitas vezes, levado a palavra àqueles que necessitam de Jesus Cristo. Quantas pessoas se encontram afastadas do Evangelho? Nós não sabemos nem contar, né? Porque são muitas. A estatística diz que existe mais pessoas que abandonaram o Evangelho do que aquelas que ainda precisam, né, de se converterem. Existe um número muito grande, né, de pessoas que se disseram filhos de Deus, que disseram que eram servos de Deus e que abandonaram. E hoje estão no lamaçal do pecado. E a igreja precisa juntar-se a Deus. Como igreja, nós precisamos nos juntarmos a Deus para realizarmos a sua obra. E nesta manhã, nós queremos continuar dizendo que Deus trabalha até agora no mundo. Você não vai realizar a obra do Senhor sozinho. Jamais. Deus toma a iniciativa de me envolver e de te envolver na obra dele. Deus tem que tomar a iniciativa de abrir os olhos, meus olhos e os teus olhos espirituais, para que possamos ver o que ele está fazendo. Você tem visto o que Deus está fazendo? Quando vejo o Pai agindo ao meu redor, essa visão é seu convite para ajustar a minha vida a Ele e para juntar-me a Ele em sua obra. Esta é a visão, né, que nós devemos ter, que nós devemos procurar observar e ver como o Pai está agindo ao meu redor. E a revelação de Deus é o convite para que nós possamos nos juntar a Ele. Você quer juntar-se a Deus nesta manhã? Então,
procure aceitar o desafio, porque juntar-se a Deus para realizar a sua obra, para sentir a revelação dele para a sua vida, isto é muito importante para que nós possamos ver almas sendo regeneradas, almas sendo salvas para o reino de Deus. E só através de mim e de você é que isto poderá acontecer. Deus o convida a juntar-se a Ele. Que Deus nos abençoe.